Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Sem Roteiro Podcast. Estou aqui com o Dr. Baltazar Salgado, um amigo, colega, advogado, comunicador, em que eu estou aprendendo, né, doutor? Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. O prazer é nosso. E em matéria de comunicação, hoje em dia tem um alcance bem acentuado, né? Haja visto que a palavra, né, o mundo foi feito em razão de uma ordem, né? De uma palavra. E hoje em dia, com a comunicação bem avançada tecnicamente, né, está ao alcance de todos. E você, através do microfone, você nem sabe quem está na outra ponta, né? Mas a coisa se espraia de tal maneira, você tem que ter um certo cuidado naquilo que você coloca no ar. Que, não obstante você estar distante e não conhecer, mas nós somos formadores de opinião. Uhum. Aquilo que daqui sai tem eco, encontra alguém que vai absorver, vai se pautar dentro dos limites daquilo que foi aquilo manifestado. Gente, olha, o doutor Baltazar, ele é um grande comunicador. Eu estou aqui hoje como apenas puxadora de assunto, né? Porque eu estou aprendendo. Ele começou na rádio, foi para a TV. A gente hoje está num podcast que é uma questão online, né? É uma nova geração de comunicação. Então, doutor, eu queria começar o senhor contando um pouco da sua história, né? Como é que o senhor chegou na comunicação? Como é que foi o trilhar do senhor na comunicação? Por onde o senhor passou? Olha, nós começamos praticamente no Bom Dia Brasil. Era um programa que nós tínhamos na Rádio Relógio, em princípio como participante. Eu era não o âncora, eu era contraponto, mas depois assumi. Foi na Rádio Relógio, que era na época, todo mundo se controlava o seu horário, né? Era de 6 às 9 da manhã. E caudatário a isso, outros programas eu comecei a participar em diversas rádios, né? Participei em Rádio Globo, Boas Novas, Tupi, ultimamente, então eu estive na Rádio Tupi, até a pandemia, né? Primeiro com meu amigo, meu cliente, Roberto Figueiredo, o homem do Repórter Essa, né? Que quando ele se elegeu deputado, quem foi para o lugar dele foi o Luiz Ribeiro, meu grande amigo. Ficamos 13 anos juntos, né? Eu era o contraponto dele. E veio a falecer, né? Teve um câncer na garganta. E por ironia da vida, eu estou fazendo até o inventário dele como advogado, né? E continuamos dentro dessa avaliação da radiodifusão, né, que tem muita penetração, e para e passo a isso nós somos advogados, militamos, né, se bem que mitigamos um pouco, né, que são mais de 60 anos nesse universo jurídico, né, e o tempo vai passando, a idade vai chegando, caudatário a isso tem a experiência, né, mas já não tenho mais aquela idade de jovem advogado que subia 3 andares hoje, né, enfim, mas continuo ainda terçando armas, mas de viseira aberta. Na liça, mas de viseira aberta. O doutor, a época que trabalhava com a comunicação de forma mais ativa, o doutor também advogava ou deixou para advogar? Sempre advoguei. O carro forte, eu criei minha família com advocacia, né? Uhum. Meus 3 filhos, hoje tenho 9 netos também, mas está tudo encaminhado já, né? Mas foi advocacia. E éramos poucos advogados, na época não havia nem concurso de ordem, nada, que eram poucas faculdades. Depois que a coisa se alastrou, né? Hoje nós temos diversas faculdades e a ordem, né, implantou até um concurso, né, para ganhar a carteira de ordem. Você vê que a minha inscrição é antiga, 17 mil. Na época, eu me lembro que fui eu até que fiz a homenagem, né? Quando o grande Nelson Hungria se aposentou do Supremo, né, como presidente, e começou a advogar. A inscrição dele foi 13 mil. E a minha 17 mil. Você vê que é perto, né? É perto. Naquela época, né? E nós nos conhecíamos. A internet ainda não estava ainda em vigor. Hoje os corredores do foro estão vazios. Que antigamente você encontrava seus colegas todo dia. Olha, sai de uma audiência, conhece quem é esse juiz, quem é esse promotor. Os corredores hoje em dia não, os corredores estão vazios. Você só vai quando faz audiência, vai embora. Modificou muito da nossa época, né? Mas naquele período era uma efervescência muito grande no foro.
todos os advogados nós nos conhecíamos, os que militavam, né? E sabíamos quem eram os juízes que tinham sido advogados, ingressaram na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, né? Todos nós, mas essa época passou. Agora é tudo via internet, né? É, tudo digital, eletrônico, as pessoas não se conhecem, né? Até tira um pouco da pessoalidade ali de fazer uma audiência, do juiz entender a intenção da testemunha, entender a intenção das partes, né? Eu não gosto dessa, quando se faz audiência através da internet, isso tem que ser o olho no olho, tem que ser a presença física. Eu não sei se eu estou... Minha escola é um pouco mais antiga, né? Mas antigamente os juízes, bastava a parte sentar, eles tinham lastro, né? Como advocacia. Houve um período que, para ingressar na magistratura, você tinha que ter pelo menos 10 anos de advocacia, de militância efetiva. Sim. Depois passaram a 5 e depois eu acho que modificou. Sim. Mas quando sentava as partes, o juiz já olhava, já fazia uma avaliação, ele tinha, enfim, as perguntas que se faziam, enfim, ele tinha uma noção do que era, mas ele era a presença física que era bem manifesta nas audiências. E a audiência, como diz o nome, era sentada, a não ser o tribunal de júri, mas a audiência é sentada. Ficava o juiz, as partes, né? Enfim, mas havia muita elegância entre os colegas, né? Ex-adverso, nós fazíamos audiência, às vezes havia bem acirrada as perguntas, os debates, e saímos abraçados, tudo, porque dentro da ética, a nossa deontologia era bem acentuada. Hoje, ultimamente, isso mitigou. Por quê? Porque quase não há audiência como era antigamente, que era uma sequência, uma atrás da outra, né? E os tempos mudaram, né? Eu acho que é evolução, não sei se é evolução ou involução. Eu digo até mais, doutor, que os advogados esqueceram um pouco da ética e estão levando até para o coração, né? Assim, você esquece que depois daquele cliente vão vir outros e esquece que o teu colega vai continuar sendo o teu colega. Hoje a prática está assim, chega a ser triste até dizer. Há pouco tempo eu fiz uma audiência, algum tempo atrás, né? E um jovem advogado e tal, e a coisa nos foi favorável, né? E quando eu terminou, a sentença nos foi favorável, até uma juíza muito inteligente, ela deu a sentença, e eu estendi a mão, olha, doutor, me desculpe alguma coisa. Ele me deixou falando, saiu, deu uma rabanada e foi embora. Como é que pode, né? Esqueceu no mínimo a urbanidade que consta também no Código de Ética, né? A ética, a juíza ficou me olhando assim, ninguém entendeu nada. Exatamente. Mas, são os cavacos do ofício, né? São os tempos. Doutor, agora uma questão que todo mundo me pergunta, e eu sou muito ativa nas redes sociais, e o doutor sabe, o doutor como comunicador sabe disso. Na comunicação a gente tem que ter uma linguagem muito acessível, muito didática, para que todos os públicos entendam o que a gente está falando. Perfeito. Né? Já na advocacia a gente tem que ter uma linguagem mais robusta, né? Mais séria, mais técnica. E como é traduzir e andar nesses dois mundos sem se confundir? Como que o senhor conseguiu, durante tanto tempo, caminhar assim? Eu, antes de estudar Direito, eu fiz letras. Eu gostava até muito de latim, eu me lembro que Ovídio, né, Donec, Érico, Félix, Multo, Noveratus Amigos, sempre era Núbila, eu falava latim quase fluentemente, né? Enfim, e você, com o tempo, você aprende a fazer uma distinção da comunicação para a militância. Por quê? Porque é uma audiência diferente. Você ali está falando com gente formada, com juízes, com promotores, e tem a nossa... Uns dizem que é o juridiquês, eu acho que não é, não. A verdade é essa. Tem uma linguagem bem escorreita, uma linguagem bem adequada a cada caso, a cada processo, né? Como diz o nome, processum, quer dizer, o caminhar, caminha a justiça. E é o estuário natural das causas na justiça, através do processo. E a audiência é o cume, né? Quando a presença física, as testemunhas, as provas, e caudatário a isso é que vem a sentença, né? Que é passível de recurso, porque o juiz também erra, a grande maioria acerta. E eu posso fazer uma avaliação nesses 60 anos de convivência, né,
nesse universo jurídico, né? Nós temos aqui os melhores juízes. Nós temos também juízes bons na Bahia, São Paulo, mas os juízes daqui do Rio são muito bem preparados, porque o concurso é muito rígido, a avaliação, e eu conheço grandes juízes, e a justiça aqui, a militância aqui se torna mais fácil quando você esbarra com um juiz que conhece. E pode até errar, como todos nós, mas para isso tem Tribunal de Justiça, tem Superior Tribunal, tem, enfim, Supremo Tribunal Federal, tem várias instâncias. Quando uma erra, a outra pode fazer a corrigenda, né? Sim, doutor, a gente está num tempo complicado de viver, né? Que é o tempo de desinformação, fake news. Na época do senhor já existia? Como que funcionava isso? Não tinha isso, na época não tinha. Depois da internet é que começou a aparecer. Que notícia falsa, às vezes, os jornais. Eu, durante um período na minha vida, jovem ainda, eu fui foca do jornal Globo e fazia o setor de polícia, né? E eu me lembro que naquela época aqui no Rio eram 37 delegacias. E você ligava, aqui é Baltazar Salgado, tal do jornal Globo, e tem alguma coisa? Não, tem, né? Apareceu isso. Aí qualquer coisa deslocava a reportagem, né? E a notícia era bem avaliada. Quando ela saía, passava pelo o copydesk, enfim, a coisa. Mas hoje em dia, com a internet, cada um escreve o que quer e bota no ar, né? E como é que você vê, em tempos de desinformação, de fake news, qual é o papel do advogado, comunicador, para defender a verdade? Ele tem que se inteirar da mesma, né? Sim. É uma questão muito pessoal. Você não é uma fonte só. Se você recebe uma notícia, você não pode plasmar-se só nela. Uhum. Você tem que fazer uma avaliação de outras fontes. Aí sim, nasce a verdadeira notícia. Sim. E agora uma curiosidade, né? Todo mundo adora histórias aqui. E qual foi o momento mais importante, ou mais marcante que o senhor viveu na trajetória da comunicação? Teve muitos, filhos. Acontecia, né? Enfim, revolução, tudo. Eu me lembro que na época da revolução, né? Logo após, né, 64, eu fazia programa de rádio e você chegava para pegar o microfone e já tinha. Não pode falar sobre esse assunto, não pode, a censura, né? Você tinha. Foi uma época difícil, né? E você noticiava, mas tinha que saber dar a notícia sem ofender aqueles princípios revolucionários, né? Sim. E o senhor hoje acredita, depois do tempo dessa problemática, né, de ditadura ou revolução, enfim, o senhor acredita que a imprensa, ela ajuda ou atrapalha o papel do advogado, da justiça? Porque hoje a gente vê muito a imprensa antecipando sentenças ou colocando decisões, colocando notícias não da forma que se comunica o direito, né? Olha, nós temos no nosso Estatuto Jurídico Brasileiro, dependendo do assunto, a avaliação daquilo em que é verdade, o que não é. Nós temos que fazer essa triagem, saber fazer a triagem daquilo que vai ao ar. E é como nós estamos. Hoje em dia nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? Sim. Então, o papel da imprensa hoje, porque a notícia ela sai muito rápida, né? Então, às vezes, o erro da notícia, talvez de antecipar julgamentos, é pela rapidez, né? Mas tudo é questão de ética. Uma coisa é você fazer uma avaliação do que pode ser ou do que é, uhum. Entende? E fazer um comentário daquilo que existe no caminhar, você tem que ter um certo cuidado. Você não pode ser partidário. Sim. O noticiarista, que tem um noticiarista, tem o falador, enfim, tem diversos segmentos, né? Cada um que pega o microfone pode, mas você tem que ter uma certa responsabilidade para ter credibilidade. Sim. E no momento em que nós atravessamos, principalmente nessa questão de segurança. A segurança hoje aqui no Rio de Janeiro está bem
acentuada para o lado negativo. Você vê hoje em dia as pessoas andam com uma certa fobia de andar com o celular na rua, olhando um lado. Antigamente não, havia muita liberdade de você caminhar. Hoje em dia não. Essas gangues, que nós podemos assim chamar, e qualquer coisa é troca de bala. Quando foi criada dentro dos presídios, os presos políticos ali internados, né, cumprindo as penitências da época, nas penitenciárias, eles formaram a primeira, eu não me lembro o nome agora, mas não sei se era Falange Vermelha, uma coisa assim, aí que veio depois as outras vermelhas, né, enfim, Amigo dos Amigos, por aí, né, e eles ganharam uma instrução e formaram empresas criminais. Hoje em dia você vê, tem negócio como era a máfia nos Estados Unidos, ou como né, eles têm negócios legítimos, mas avançam em terra, compram segurança, prostituição. Eles têm diversos setores que são explorados criminalmente. E a segurança tem agido, o serviço de inteligência. Mas uma coisa que eu reparo, hoje se faz muita obra, mas o importante é a saúde e a educação. Você vê qualquer coisa, as escolas fecham. Não pode. Posto de saúde fecha. Se a escola tem 3 andares, faça um muro à prova de bala acima dos 3 andares, que quem está lá dentro estará protegido. Não precisa fechar a escola, mandar as crianças para casa, que ali tem alimentação, os pais trabalham. Um posto de saúde, balas cruzadas, é perigoso, mas no momento que subir um muro, em vez de fazer uma praça, protege. E, em princípio, as escolas que estão em zonas que têm esse princípio de guerra entre eles, né, conflagradas, ali suspender um muro para que as escolas estejam protegidas, e a saúde também, né, que a vida da cidade não pode parar por causa do crime. O senhor que comunicou o crime da época de lá para cá, o senhor se assusta vendo a forma que nós estamos? Olha, aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro que quando o Carlos Lacerda assumiu, quem assumiu a Secretaria de Serviços Sociais com o fito de acabar com as favelas foi a minha amiga, que faleceu agora, professora Sandra Cavalcante. A Sandra, eu tinha o Bom Dia Brasil, ela tinha um programa na Manchete, ela ia no meu programa, eu ia no dela, éramos muito amigos. Mas a Sandra, ela acabou com as favelas da Catacumba, do Pasmado, Morro do Pinto, do Esqueleto, e foi construída a Cidade de Deus, a Vila Kennedy, enfim, as famílias tinham transferido, ela transferiu as famílias de tal maneira em que, por exemplo, a vizinhança foi manutenida. O birosqueiro, que vendia fiado, foi tudo junto, foi um serviço social bem acentuado, mas veio outro governador, que estava cassado, né, quando veio, mas não tinha mais eleitorado. O que ele fez? Criou um programa através do Banerjee, que depois até veio a falir o Banerjee, não sei se foi caudatário disso, foi consequência, mas cada família um lote. Cada família vinha através do Banerjee, no Banco do Estado da Guanabara, vinha de Alagoas, do interior, era um título de eleitor na mão e um terreno numa das favelas, do Jacarezinho, em outro lugar. Quer dizer que ele refavelizou o Rio de Janeiro e uma ordem, a polícia não podia subir na favela. Virou um vale-a-couto do crime. Até hoje cresceram, né? Ampliaram, né? Que a família vinha, depois mandava buscar, cresceu de tal maneira que hoje em dia você controlar essas favelas, a polícia está tendo muita dificuldade. Fazer um cerco nas saídas, mas quanto tempo demoraria? 30 dias, 40 dias? Que mora gente decente, a maioria, mas ali é um vale-a-couto de criminosos, estão vindo até dos outros estados. Então, do Ceará, teve uma migração para cá de criminosos. No outro dia fez uma avaliação, só numa favela tinham mais de 100 delinquentes. Porque era seguro eles ficarem aqui, né? Não tem que... Ali é um certo resguardo, tem área de fuga, né? Essa questão do cerco... Não quer dizer, hoje se chama comunidade, no meu tempo era favela, né? Não quer dizer que ali só mora bandido, não. A gente diz honesta, trabalhadora, mas tem uma minoria que se resguarda ali, né?
se defende, mora, coisa que o valha, né? E cobra ali, né? Impõe o respeito, tem o tribunal do crime, ou coisa que o valha, né? Sim. E o senhor hoje, dentro da advocacia, está atuando em qual área? Olha, faço parte civilista, né? E a parte empresarial, né? Mas eu faço mais agora já enfim, essa parte mais. Às vezes faço uma audiência, outra, mas isso é para advocacia nova que estão começando, né? Eu já dei minha contribuição nessa. Já me considero, vamos dizer, folha de outono, entende? Mas ainda estou militando, né? Porque para mim até é uma terapia, né? Ah, com certeza, com certeza. Essa parte da digitalização processos eletrônicos se dificultou bastante, né? E o senhor, dos seus filhos, ninguém quis ir para a comunicação, ninguém quis ir para a área de direito? Não. Engraçado. O meu filho mais velho, ele tem um estúdio, uma escola musical. Entende? Ele sempre teve pendor para música, isso, e tá bem, né? Esse mora no Rio. A minha filha, ela mora em Limeira, São Paulo, mas ela é professora de Química, Física e Matemática. Ela lecionava lá em Limeira, São Paulo, né? Em 3 faculdades de engenharia. Legal. E fez o mestrado e agora está fazendo o doutorado em Química em Campinas. E tem um cargo de uma certa relevância em Olambra, que ela mora em Limeira, vai todo dia. E meu filho caçula, ele é doutor em farmácia. Ele era executivo da Johnson & Johnson, agora tem a firma dele. Inclusive, final de semana ele vem de São José dos Campos, está de férias, né? Mas ele passou agora uma semana na França, né? Em razão do trabalho dele, né? E 9 netos, mas tem um que é para a área militar, tem uma que está estudando psicologia, a outra pedagogia. Ninguém embicou no mundo jurídico. Eu também não inculquei nada, não. Quem quisesse, mas... Nem para a área de comunicação. Nem também não. Só meu filho, que é a música, né? Tem lá um estúdio muito bem montado, né? Muito concorrido, né? Mas eu sempre fui mais amigo do que pai, né? Sempre conversei muito isso, mas nunca impus nada. E ninguém quis seguir a advocacia, né? Pode ser que amanhã um neto, um bisneto, ou coisa que eu valha, mas eu já estou já no final de carreira, já no apagar das luzes. Tá nada, o senhor está muito bem, com certeza. Estou bem, né? Manter é a melhor terapia, né? Está bem de cabeça, Se você você começa a criar fobias, manias, né? Tem que diminuir um pouco, mitigando, mas continuo militando. E na opinião do senhor, qual seria o maior desafio hoje da justiça ou da comunicação brasileira? Olha, desafio, as causas estão chegando muito acentuadas, aumentaram. Agora, também a nossa justiça, dizem que a justiça muito rápida, ela costuma ser injusta, mas também não pode ser muito tarda. E onerosa, que a nossa justiça está bem onerosa. Você tem que pagar qualquer coisa, que as custas são muito altas. Eu acho que isso deixa um pouco as pessoas temerosas de propor uma ação que amanhã pode perder a sucumbência e gastar, e tentam um acordo amigável. Hoje em dia, muitos juízes tentam um acordo, mas até chegar em audiência já rolou muito dinheiro, muito trabalho, e eu acho que isso tinha que ser um pouco melhor avaliado. O senhor é a favor, então, da desjudicialização, da arbitragem, né? Eu acho que da sim. Conciliação. Nós tínhamos um brocado, né? Nós temos de advocacia, eu acho que às vezes é melhor um mau acordo do que um bom acórdão. Perfeito. Entende? Se a pessoa transigir as partes é sempre melhor, né? Muito mas bom, às vezes gostei. isso não ocorre, né? As partes querem uma sentença, uma decisão, mas demora, né? Enfim, até ser o recurso, até ser avaliado, enfim. E há embargos, há uma série de recursos que retardam muito as ações, né? Você, às vezes, quando vai receber... Eu me lembro que eu tive um processo na Justiça Federal que demorou 29 anos. Nossa, é muito tempo, é a vida de uma pessoa, né? É isso que tinha que ser mais célere, né? Eu costumo dizer para meus clientes que quando vira processo todo mundo já perdeu, as duas partes, independente da sentença que o juiz vai dar, né? E que o processo já é a pena. O processo já é a pena. Se você vai ser absolvido ou não, você já pagou a pena. Né? Então... Não, hoje em dia, e uma excrescência que deveria ser bem avaliada é o que se chama
essa lei de execuções penais. Hoje em dia você cumpre uma pena, é condenado, 1/6, né, por bom comportamento, você está na rua, bandidos, isso porque bom comportamento. Mas na penitenciária, antigamente, aqui nós tínhamos o presídio, a penitenciária Lemos de Brito. Quando eu estava começando a advogar, né, eu me lembro que tinha lá o que eles se chamam a cela. Não sei se existe agora lá em Bangu, nos presídios, mas era a cela, era uma espécie na rocha, tinha um buraco úmido, que você ficava, o preso mal comportado, ele ficava sentado com a água escorrendo, escuro, em cima de um buraco, que ele fazia as necessidades, cheio de barata, cheio de rato, ele ficava ali 15 dias, ele saía escoalhado. Todos eles, bandidos, mais perigosos, tinham medo da cela. Quer dizer que eles tinham uma certa disciplina. Logo, bom comportamento é caudatário do medo de sofrer as sanções penitenciárias. Teve bom comportamento? Teve sim, mas por quê? Porque o serviço penitenciário, serviço de detenção, era bem rigoroso. Não sei como está agora, como é, se ainda existe essa cela. Tinha aqui na Frei Caneca, na Lemos de Brito, né? Eu até conhecia, o velhinho, o Lemos de Brito, que foi que construiu aquela penitenciária. Hoje foi tudo derrubado, né? Ali era o presídio, era o PP, enfim. Hoje está tudo lá para Bangu. Mas teve bom comportamento. Não é bem assim, né? Pessoa condenada a 30 anos, cumpriu 1/6, 6 anos, bom comportamento, está na rua? Só isso é pouco, né? Exato. Cumpriu 30 anos. Eu me lembro que eu era jovem ainda, né? Tivemos aqui um caso muito rumoroso, que foi o caso do crime da rua do Sacopã, do Tenente Bandeira, entende? Da Marinha, naquele caso. Ele era da Aeronáutica, entende? Foi um crime de grande repercussão, né? Como foi também aquele do Gregório Fortunato, aquele que era o guarda pessoal de Getúlio Vargas, né? E o Tenente Bandeira foi condenado a 15 anos. Cumpriu 7 anos e meio. Ele foi expulso da Aeronáutica, tudo, né? Cumpriu 7 anos, saiu na condicional, que era a metade, dependendo, aí passava pelo Conselho Penitenciário, enfim, a metade da pena, dependendo da avaliação da direção do presídio, né, e do Conselho. Quem dava isso era a Vara de Execuções Penais aqui no Rio de Janeiro, era ali na Avenida Presidente Vargas, era a 20ª Vara. Eu me lembro que o juiz daquela época era o João Claudino de Oliveira, promotor era o Pessegueiro do Amaral, e o defensor, um que foi até meu grande amigo, foi presidente aqui do tribunal, desembargador, o Gama Malcher, meu grande amigo, era o defensor, fez carreira, né, mas passava ali depois que era condenado, o processo era enviado para a 20ª Vara, como faz hoje, né? A Vara de Execuções Penais fica sob a tutela desse juiz. Mas hoje em dia, essa excrescência que eu chamo, essa lei de execuções penais, ela, 30 anos, cumpriu 6 anos, está na rua. Por pior que seja o crime, condenado a 30 anos, isso, não concordo com essa lei, teria que haver uma modificação. Condenado a 20 anos, cumpre os 20 anos, ou pelo menos 10, dependendo da avaliação, se está reabilitado ou não. Mas isso de 1/6, ou coisa que o valha, eu não concordo. É a questão do... Temos escola, faz escola, mas hoje em dia nós temos que fazer presídios também. A verdade é essa, que a situação chegou a um certo ponto que faz uma escola, ou 2 escolas, faz um presídio, que olhar as crianças daqui para frente, mas o que já está perdido é difícil voltar. Eu acho que a gente tem que salvar as crianças para que não virem criminosos, sim, né? Eu sempre bati em rádio, eu sempre bati nessa tecla. A criança, ela deve entrar na escola de 7 às 17. Ali ela estuda, almoça e já sai jantada, de banho tomado e de dente escovado. Não vai seccioná-la da família, não. Não deve afastar a criança da família. É pobre ou não, mas ela já tem o quê? O amparo, o acalanto do Estado, café da manhã, almoço, janta e ensino. De manhã escola e à tarde avaliação. Quando a criança sair, muito bem, ela 5, 6 horas da tarde, vai para casa, mas ela já está alimentada, está preparada. Não importa que more num tugúrio, num barraco, coisa que o valha, mas temos que olhar a criança do início.
Isso não é gasto, não é despesa, é investimento. Sim, sim. Teve até não vou citar o nome do político, mas ele é um político do Nordeste, que ele fez essa comparação, né? Ele perguntou quanto que custava um menor infrator dentro desses presídios. Isso eu falo há mais de 40 anos. Eu sempre bati nessa tecla. Alguns seguiram. Inclusive me telefonou, olha, doutor, aquilo que o senhor falou, nós vamos fazer aqui no nosso município, meus parabéns. Eu ouvi o pessoal, era programa de edição nacional, né? Sim, enfim, ele perguntou quanto que custava. Ela falava 5, 7 mil por mês. E ele, quanto que custa uma escola de ponta, seja aqui no Brasil, seja no exterior, para uma criança dessa, que hoje é menor infrator, mas se tivesse numa escola de ponta dessa, seria um grande profissional, um grande empresário. Quanto que custaria para ela estar numa escola de ponta dessa? Mais ou menos esse mesmo valor. Então, por que a gente está fazendo o contrário? Né? Por que a gente está deixando essas crianças, esses adolescentes, irem para esse caminho? Né? Eu estudei em escola pública. Eu fui aluno ali em Vila Isabel, do João Alfredo, e depois do Souza Guiar, né? Eu fiz letras, enfim. Eu sei que o ensino público aqui no Rio de Janeiro sempre foi muito bom, porque era um concurso muito puxado. Antigamente, na minha época, você, para ser professor do Estado e do Colégio Pedro II, era um concurso bem puxado mesmo. Aqui ainda era a prefeitura aqui do Distrito Federal, ainda não tinha Brasília, né? Era classe média alta, ganhavam muito bem. Quer dizer que o que havia de melhor em todo o Brasil vinha, fazia concurso e, como consecretário, os alunos aqui eram aquinhoados, né? Saíam. Eu vejo que eu tive vários colegas de turma que, naquela época, acredito que ainda hoje, mas a grande maioria fazia concurso para as escolas militares, que era top de linha, né? Aeronáutica, Marinha, Exército, e passavam. Por quê? Porque tinha uma base muito boa que as escolas públicas, no caso do município aqui, que era o Distrito Federal, davam, porque tinham os melhores professores. Hoje, meus colegas antigos, muitos já saíram generais, almirantes, isso se aposentaram, se reformaram, enfim. Mas a criança tem que ser olhada disso desde o início. Não seccionar da família. Família pobre, isso, mas dá a questão do ensino e ali também da educação. Eu me lembro que eu tive colegas que estudavam, era um semi-internato naquela época, e teve um até saiu Marighella, ele disse, Baltazar, eu conheço tudo de eletricidade. Por quê? Porque de tarde eu ia para as oficinas, fazia tudo. Depois ele ingressou na Marinha, foi a Marighella, o almirante, uma coisa que o vale. Por quê? Porque tinha a base, ele tinha o que fazer, ele em casa fazia, tinha eletricidade. Eu acho que a criança deve ser bem avaliada e bem amparada. Agora, o que está para trás, difícil recuperar. Tem que construir penitenciárias e segregar. É um preço que a sociedade paga. É segregar o que não presta. E, no caso, aprimorar, a começar pela criança. Perfeito. Desde que você ensine a criança, ela jamais vai se desviar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor, pelas palavras. Então, agora eu quero saber, o senhor se identifica muito mais como um comunicador ou como um advogado? Olha, eu acho que como advogado. A comunicação, não vou dizer que tenha sido um esgalho, porque vicejou. Mas eu primeiro me formei em direito para advogar e depois entrei na comunicação pelas circunstâncias, né? Mas eu sou primeiro advogado, mas comunicador também. Uma coisa não ilide a outra, né? Pelo contrário, sempre me achei numa posição de vanguarda, né? Que na advocacia é coisa individual e a comunicação é coletiva. E um bom advogado é sempre um bom comunicador, não é verdade? Nada, um modesto Rábula. O modesto dele. Só não sou Rábula porque eu sou formado, mas não, já dei minha contribuição e eu acho que foi positivo. Haja vista que meus filhos me admiram, meus amigos, tem um relacionamento bem acentuado e alguns admiradores, talvez alguns que não gostem de mim, que tem não, é impossível, isso é impossível. Nós temos de todos os segmentos, mas eu acho que a advocacia, se eu tivesse, você que é advogada nova, brilhante, enfim, será uma futura juíza, eu acho que se eu tivesse que começar, eu seria novamente advogado. Ah, que legal, que bacana, isso é legal. Advogar é uma profissão satisfatória, né? A gente salva vidas, né? Você vê que o nosso lema, por que o nosso anel
tem a cor vermelha. Representa o sangue dos inocentes. Olha, que interessante. Entende? O médico é a esmeralda, né? É o verde, a cobra, né? A ciência, né? O farmacêutico é o topázio, o amarelo. Enfim, o engenheiro é a ametista, azul, mas o advogado é vermelho, é o rubi. É a cor do sangue dos inocentes. Interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha estudado isso. Muito obrigado pelo aprendizado. Aproveitando a oportunidade, antes da gente finalizar o podcast, eu queria que o senhor deixasse sua mensagem aí para quem está começando, ou se quiser deixar uma palavra, né? Uma palavra de Deus, uma palavra de conforto para as pessoas. Essa é a hora do convidado. O nome do podcast é Sem Roteiro, justamente por isso, porque o convidado aqui, esse é o momento que o convidado é quem manda, ele que determina a pauta. Então o senhor pode falar do que o senhor quiser. Olha, eu venho de uma família que tinha uma certa tradição, mas depois perdeu tudo. Nós zeramos, meu irmão mais velho suicidou-se, perdemos tudo. Eu vim do zero e aí fui edificando uma vida, né, bem sedimentada, mas uma coisa que eu deixo aos novos. Tudo na vida nasce de um sonho, nasce de uma utopia. Você tem que sonhar, mas procurar realizar. E todo caminho fácil é de descida. De você na advocacia, o médico, ele quando tem uma cirurgia, ele se une a uma equipe médica. O advogado não. Você vai enfrentar um colega que saiba tanto ou mais do que você. Às vezes o cliente, ele não te dá todas as informações. Você é apanhado no julgamento, no contrapé. Mas por que você não me disse isso? Eu achei que não valia a pena. Mas quem tem que achar sou eu. Você tem que me dizer toda a verdade. É nisso que eu tenho que trabalhar. Enfim, você vai enfrentar um ex-adverso que às vezes sabe mais que você. Enfim, é uma pugna, você tem que... É uma profissão de luta, né? É verdade. É renhida às vezes, né? E as outras profissões não, todos se unem, a advocacia tem isso. Mas é dentro dessa deontologia que nós temos que nos portar. Temos dessa ética, o respeito ao colega, enfim, que ver o processo, olhar o crime e o criminoso como caudatário. Perfeito. O ato ilegal do quem o cometeu. Excelente. Muito obrigado, doutor, por participar do nosso podcast. Até uma próxima. Até uma próxima. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima.